Olá, família da Vingança Final. Antes de começar, se esta história tocar o seu coração, deixe um like e conte nos comentários de qual país você está me assistindo. Meu nome é Valéria, tenho 42 anos e o que vou contar hoje mudou completamente minha perspectiva sobre o casamento, a família e, acima de tudo, sobre o valor que uma mulher deve dar a si mesma. Eu estava sentada no meu escritório particular, revisando os demonstrativos financeiros do trimestre, quando recebi aquela mensagem no WhatsApp que detonaria tudo. Era da minha cunhada Sofia, a irmã mais nova do meu marido Ricardo. A mensagem era simples, mas devastadora. Valéria, sei que isso é desconfortável, mas preciso te perguntar algo. Por que você decidiu não vir ao meu casamento? Ricardo nos disse que você preferia ficar trabalhando nesse fim de semana. Só queria me certificar de que eu não fiz nada que te incomodasse. Minhas mãos começaram a tremer enquanto relia a mensagem uma e outra vez. O sangue gelou nas minhas veias e eu senti como se o mundo que construí durante 15 anos de casamento começasse a desmoronar como um castelo de cartas. Porque eu não havia decidido não ir a esse casamento. Na verdade, eu nem sabia que a data já estava confirmada. Para que vocês entendam a magnitude dessa traição, preciso contar como cheguei até aqui. Minha história com Ricardo começou há 17 anos, quando ambos trabalhávamos em uma empresa de consultoria no centro da cidade. Eu era gerente de projetos com um MBA recém-concluído e toda a ambição do mundo correndo nas minhas veias. Ricardo era o contador estrela do departamento financeiro, 3 anos mais velho que eu, com aqueles olhos cor de mel que me hipnotizaram desde o primeiro dia. Nossa história de amor parecia saída de um filme romântico. Ele era atencioso, detalhista, me levava flores toda sexta-feira e escrevia bilhetes de amor que deixava escondidos na minha mesa. Lembro perfeitamente do nosso primeiro encontro. Ele me levou a um restaurante italiano na zona mais exclusiva da cidade. E enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho tinto, ele me falou dos seus sonhos, de como queria formar uma família tradicional, mas com uma mulher forte e independente como eu. Valéria, ele disse naquela noite pegando na minha mão, você é exatamente o tipo de mulher com quem eu sempre sonhei me casar. Inteligente, ambiciosa, bonita. Não quero uma esposa que dependa de mim. Quero uma companheira, uma igual. Como não me apaixonar perdidamente por um homem que parecia valorizar exatamente o que eu era? Durante nosso namoro de 2 anos, Ricardo foi o namorado perfeito. Me apoiava nos meus projetos profissionais, celebrava os meus sucessos como se fossem dele. E quando eu contei sobre o meu sonho de um dia ter o meu próprio negócio no setor hoteleiro, ele foi o primeiro a me incentivar. A família de Ricardo era outra história completamente diferente. Sua mãe, Dona Carmen, era uma mulher de 60 e poucos anos que dedicou toda a vida a ser dona de casa e criar os 3 filhos. Ricardo, o mais velho, Miguel, o do meio, e Sofia, a princesa da casa. 15 anos mais nova que Ricardo. Desde o primeiro dia em que Ricardo me levou para conhecê-la, senti sua desaprovação como adagas invisíveis se cravando nas minhas costas. Então você trabalha na mesma empresa que o meu filho, disse Dona Carmen durante aquele primeiro jantar familiar, com um tom que destilava condescendência. E não acha que, quando tiverem filhos, alguém deveria ficar em casa para cuidar deles? Como Deus manda. Ricardo apertou a minha mão por baixo da mesa, um gesto que interpretei como apoio, mas que agora, olhando em retrospectiva, talvez fosse mais um aviso para eu não responder. Eu, ingênua e apaixonada, sorri e disse, bem, Dona Carmen, Ricardo e eu acreditamos que podemos equilibrar família e trabalho. Hoje em dia há muitas opções. O jantar transcorreu entre olhares desconfortáveis e comentários passivo-agressivos sobre as mulheres modernas. E como nos tempos dela, as esposas sabiam qual era o seu lugar. Miguel, o irmão do meio, mal falou durante toda a noite, mas Sofia, que na época tinha apenas 12 anos, me olhava com uma mistura de curiosidade e admiração que me deu esperança de que pelo menos eu teria uma aliada nessa família. Nós nos casamos 1 ano depois, em uma cerimônia íntima, mas elegante. Naquele momento, eu havia herdado uma quantia considerável da minha avó paterna, que havia sido uma das primeiras mulheres empresárias da sua geração. Com esse dinheiro, mais as minhas economias e um empréstimo bancário, comprei um pequeno hotel boutique no centro histórico da cidade. Estava em ruínas, precisava de uma renovação completa, mas eu via o seu potencial. Ricardo conhecia os meus planos, é claro. Na verdade, ele me ajudou com os números,
revisou o plano de negócios, me acompanhou nas reuniões com os empreiteiros. Mas algo curioso aconteceu. Ele nunca contou para a família dele sobre o meu investimento. É melhor manter os negócios separados da família. Ele dizia: você sabe como é a minha mãe. Vai achar que você está gastando dinheiro que deveria estar guardando para os nossos futuros filhos. E eu, tola, aceitei. Afinal, o que importava se a família dele não soubesse? Era o meu projeto, o meu sonho, o meu investimento. Durante os primeiros 5 anos de casamento, trabalhei incansavelmente na renovação e na abertura do hotel. Foram anos difíceis, cheios de desafios, noites sem dormir, problemas com licenças, empreiteiros que não cumpriam prazos, funcionários que precisavam ser treinados do zero. Ricardo, devo admitir, foi um apoio durante esses anos. Quando eu chegava em casa exausta, com os pés inchados e a maquiagem borrada pelas lágrimas de frustração, ele estava lá com uma taça de vinho e palavras de encorajamento. Você vai conseguir, meu amor. Ele dizia enquanto me abraçava. Você é a mulher mais forte que eu conheço. O hotel, que batizei de Casa Esmeralda em homenagem à minha avó, abriu as portas há exatamente 10 anos. Os primeiros meses foram difíceis, a ocupação era baixa, as avaliações eram mistas. Mas aos poucos, com dedicação obsessiva aos detalhes e um serviço impecável, a Casa Esmeralda começou a ganhar reputação. Primeiro foram os blogs de viagens locais, depois as revistas de turismo, em seguida os influenciadores internacionais. No terceiro ano, a Casa Esmeralda ganhou o seu primeiro prêmio como o melhor hotel boutique da cidade. No quinto ano, estávamos em todos os guias de viagem importantes. No sétimo ano, tive que recusar ofertas de compra de redes hoteleiras internacionais que queriam adquirir a minha pequena joia. Mas enquanto a minha vida profissional florescia, algo no meu casamento começava a murchar, tão devagar que eu não percebi até que fosse tarde demais. Os comentários de admiração de Ricardo foram se transformando em observações sutilmente críticas. Você não acha que passa tempo demais no hotel? Os filhos de Miguel perguntam por que a tia deles nunca está nas reuniões familiares. Minha mãe diz que uma mulher que trabalha tanto deve ter algo a esconder. Eu tentava equilibrar tudo. Reorganizei a minha agenda para comparecer aos almoços de domingo na casa de Dona Carmen, onde inevitavelmente acabava ajudando na cozinha enquanto os homens assistiam ao futebol. Escutava por horas as reclamações da minha sogra sobre como a vida era difícil, enquanto ela morava em uma casa que os filhos compraram para ela e nunca trabalhou um dia fora de casa. Valéria, ela me disse uma vez enquanto descascávamos batatas para o almoço. Não entendo por que você insiste nesse seu trabalhinho. Ricardo ganha bem. Vocês poderiam viver confortavelmente com o salário dele. Uma mulher deveria estar criando um lar, não perdendo tempo em escritórios. É mais do que um trabalho, Dona Carmen. Tentei explicar com toda a paciência que pude reunir. É a minha empresa, o meu projeto de vida. Ela bufou com desdém. Projeto de vida. Nos meus tempos, o projeto de vida de uma mulher era a família. Por isso os casamentos duravam. Agora, com tanta independência e liberação feminina, olha como o mundo está. Ricardo nunca me defendia nessas conversas. Quando eu reclamava em particular, ele sempre tinha uma desculpa. Você conhece a minha mãe? Ela é de outra geração. Não vale a pena discutir com ela. Ela não diz por mal. Mas o ponto de ruptura na nossa relação veio há exatamente 2 anos, quando a Casa Esmeralda foi selecionada como um dos 50 melhores hotéis boutique da América Latina. Era uma conquista monumental, o reconhecimento de uma década de trabalho duro. Organizei um jantar de celebração no restaurante do hotel. Convidei toda a minha equipe, os meus investidores, os meus amigos. Ricardo chegou atrasado. Foi embora cedo e durante o brinde, enquanto eu agradecia a todos que tornaram esse sonho possível, eu o vi olhando para o telefone com a testa franzida. Tudo bem? Perguntei quando finalmente chegamos em casa aquela noite. Minha mãe está chateada. Ele respondeu sem me olhar. Diz que é humilhante a nora dela aparecer nas revistas exibindo o seu dinheiro enquanto o filho passa despercebido. Exibindo o meu dinheiro? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ricardo, é o meu trabalho, a minha conquista. Você não pode estar orgulhoso de mim? Claro que estou orgulhoso, disse ele. Mas o tom dizia o contrário. Só digo que você poderia ser mais discreta.
Nem toda a família precisa saber dos seus sucessos. Naquela noite, dormimos em quartos separados pela primeira vez no nosso casamento. E embora voltássemos a dividir a cama, algo fundamental se quebrou entre nós. A situação com Sofia, a irmã mais nova de Ricardo, era completamente diferente. Ela cresceu me vendo como um modelo a seguir. Quando completou 18 anos, pediu conselhos sobre qual carreira estudar. Quando se formou em administração de empresas, foi a primeira para quem ligou. Quando conseguiu o primeiro emprego, celebramos juntas com champanhe na varanda da Casa Esmeralda. Há 6 meses, Sofia me ligou animada para contar que ia se casar. André, o namorado dela de 3 anos, finalmente havia pedido a mão dela em casamento. Valéria, preciso da sua ajuda, ela disse com aquela mistura de empolgação e nervosismo típica das noivas. Quero que o meu casamento seja na Casa Esmeralda. Sei que é muito exclusivo e que há lista de espera de mais de 1 ano, mas você é a minha cunhada favorita. Bem, a minha única cunhada, mas também a favorita. Acha que pode abrir uma exceção? É claro que eu disse sim. Não só isso, ofereci um desconto familiar significativo e me envolvi pessoalmente no planejamento. Passamos tardes inteiras revisando menus, escolhendo flores, projetando a distribuição do salão. Sofia estava radiante e eu me sentia honrada de fazer parte desse momento tão especial da vida dela. Durante essas sessões de planejamento, Sofia me confessou algo que deveria ter me alertado. Valéria, posso te perguntar algo pessoal? Ela disse um dia enquanto revisávamos as opções de centros de mesa. Claro, diga. Por que você e Ricardo não têm filhos? Digo, estão casados há 15 anos. Minha mãe sempre diz que é porque você não quer, mas nunca tive coragem de te perguntar diretamente. Senti um nó na garganta. A verdade era dolorosa e privada. Ricardo e eu tentamos ter filhos durante os primeiros 5 anos de casamento. Passamos por tratamentos de fertilidade, múltiplas decepções, 2 abortos espontâneos que destruíram o meu coração. Quando os médicos finalmente determinaram que havia um problema com a qualidade dos espermatozoides de Ricardo, ele se recusou terminantemente a considerar outras opções como adoção ou doadores. Se não pode ser meu biologicamente, prefiro não ter filhos, ele disse. E essa foi o fim daquela conversa. Mas é claro que para a família dele, ele disse que era eu quem não queria filhos, que eu estava muito focada na carreira. E eu, por amor, por respeito ao orgulho masculino dele, nunca o contradisse. É complicado, Sofia, respondi finalmente. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja. Ela pegou na minha mão com carinho. Desculpa se fui indiscreta. É só que você seria uma mãe incrível. E uma tia incrível também. Quando André e eu tivermos filhos, quero que você seja a madrinha. Eu me emocionei até as lágrimas. Nessa família que constantemente me fazia sentir como uma estranha, Sofia era o meu único refúgio. As semanas seguintes passaram entre preparativos do casamento e a gestão normal do hotel. Ricardo parecia distante, mas eu atribuía ao estresse do trabalho. Ele havia mencionado que tinha um projeto importante, que chegaria tarde em casa várias noites. Não suspeitei de nada. Depois de 15 anos de casamento, a gente aprende a dar espaço ao parceiro, até que chegou aquela fatídica mensagem no WhatsApp de Sofia. Com dedos trêmulos respondi: Sofia, do que você está falando? Eu não decidi não ir ao seu casamento. Nem sabia que já tinham data definitiva. A resposta dela veio quase instantaneamente. Como? Valéria, o casamento é nesse sábado. Ricardo confirmou a presença de vocês 2 há 1 mês. Mas na semana passada ligou para dizer que só viria ele porque você tinha compromissos de trabalho inadiáveis. O mundo parou. Nesse sábado. O casamento era em 5 dias e eu não sabia de nada. Meu próprio marido havia cancelado o meu convite para o casamento da irmã dele, que seria realizado no meu hotel sem nem me consultar. Sofia, podemos falar por telefone? Tem algo muito estranho aqui, escrevi. Meu telefone tocou imediatamente. Valéria, o que está acontecendo? A voz de Sofia soava preocupada e confusa. Isso mesmo eu gostaria de saber. Respondi, tentando manter a calma embora sentisse que o meu mundo estava desabando. Ricardo nunca me disse que a data estava confirmada. Na verdade, a última vez que falamos do assunto, ele disse que ainda estavam decidindo entre 2 datas possíveis. Valéria, isso foi há 2 meses. Enviamos os convites há 6 semanas.
Ricardo pegou o dele pessoalmente porque disse que queria te entregar como surpresa. Surpresa. A palavra ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Meu marido havia escondido deliberadamente o convite para o casamento da irmã dele. Mas por quê? Sofia, preciso que você me diga exatamente o que Ricardo disse quando cancelou a minha presença. Ouvi Sofia respirar fundo do outro lado da linha. Ele disse que, ai Valéria, me dá vergonha repetir. Por favor, preciso saber. Disse que vocês tiveram uma discussão forte sobre o trabalho, que você estava obcecada pelo hotel e que tinha deixado claro que o seu trabalho era mais importante que a família. Que mesmo sabendo que o casamento era na Casa Esmeralda, você agendou um evento corporativo importante para o mesmo fim de semana e que não podia cancelar. As mentiras se acumulavam como pedras no meu estômago. Não havia nenhum evento corporativo naquele fim de semana. Na verdade, eu havia bloqueado especificamente todas as datas possíveis que Sofia havia mencionado para o casamento, garantindo que a Casa Esmeralda estivesse disponível exclusivamente para ela. Sofia, nada disso é verdade. Não discutimos. Não há nenhum evento corporativo. E jamais, me escute bem, jamais escolheria o trabalho em vez do seu casamento. Você é como uma irmã para mim. Então, por que Ricardo... Sofia não terminou a pergunta, mas nós duas estávamos pensando a mesma coisa. Não sei, mas vou descobrir. Sofia, quem mais sabe disso? Toda a família. Minha mãe ficou furiosa. Disse que isso confirmava o que ela sempre pensou sobre você, que você é uma mulher sem valores familiares. Miguel disse que Ricardo merecia uma esposa melhor. Até alguns primos comentaram que era uma falta de respeito você nem fazer o esforço de comparecer, mesmo sendo no seu hotel. Cada palavra era uma facada. Minha reputação naquela família, já frágil, havia sido completamente destruída pelas mentiras do meu próprio marido. E André, o seu noivo, o que diz? Perguntei, buscando algum aliado nessa pesadilha. André está tão confuso quanto eu. Ele te aprecia muito, Valéria. Na verdade, foi ele quem insistiu para eu te ligar e esclarecer as coisas. Disse que não batia com o tipo de pessoa que você é. Bendito André. Pelo menos alguém tinha bom senso naquela família. Sofia, me escute. Vou chegar ao fundo disso, mas preciso que você me faça um favor. Não diga a Ricardo que falamos. Ainda não. Preciso entender o que está acontecendo antes de confrontá-lo. Valéria, você acha que... Não, não pode ser. O quê? Você acha que Ricardo está... Não, esqueça. É loucura. Mas eu sabia exatamente o que ela estava pensando. A mesma suspeita horrível que começava a se formar na minha mente. Seria possível que Ricardo estivesse planejando ir ao casamento com outra pessoa? Depois de desligar com Sofia, fiquei sentada no meu escritório pelo que pareceram horas, embora provavelmente fossem só minutos. Minha mente repassava cada detalhe dos últimos meses, procurando sinais que eu tivesse ignorado. As chegadas tardes, as desculpas sobre projetos importantes, a distância emocional, a falta de intimidade que eu atribuíra ao estresse. Peguei o meu telefone e verifiquei o calendário compartilhado que Ricardo e eu tínhamos. Efetivamente, o sábado estava vazio. Não havia nenhuma anotação sobre o casamento. Verifiquei as redes sociais dele, algo que não fazia há meses porque confiava nele cegamente. A última postagem era de 3 semanas atrás. Uma foto genérica de um pôr do sol com uma frase motivacional sobre novos começos. Novos começos. Decidi que precisava de mais informações antes de confrontar Ricardo. Liguei para Marina, minha assistente pessoal e braço direito na Casa Esmeralda. Marina, preciso que você me faça um favor muito discreto, disse quando ela atendeu. Claro, senhora Valéria. O que precisa? Verifique as reservas para esse sábado. Especificamente, quero saber todos os detalhes sobre o casamento da família Domingues Herrera. Ouvi o tecleado rápido de Marina. Sim, aqui está. Casamento de Sofia Domingues e André Herrera. Salão principal, 150 convidados. Cerimônia às 5 da tarde, recepção às 7. Tudo confirmado e... o que foi? Há uma nota aqui. O senhor Ricardo Domingues ligou na semana passada para fazer uma mudança na lista de convidados. Cancelou um lugar e adicionou outro nome. Meu coração parou. Que nome adicionou? Natasha Villarreal. Colocou ela na mesma mesa que ele no lugar que originalmente era o seu, senhora Valéria. Natasha Villarreal.
Eu conhecia esse nome. Era a nova gerente de finanças na empresa de Ricardo, uma mulher de uns 30 anos que eu conheci na festa de Natal da companhia. Lembro de tê-la notado porque Ricardo a apresentou com um entusiasmo incomum e porque ela me olhou de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. Marina, há mais alguma coisa que eu deva saber? Bem, Marina hesitou. Não sei se é relevante, mas o Sr. Domingues também reservou uma das nossas suítes para esse fim de semana. A suíte. Nupcial pequena. Disse que era para um familiar que vinha de fora. Mas a reserva está no nome de Enem Villarreal. E é só para uma pessoa, de sexta a domingo. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma devastadora. Meu marido não só me excluiu do casamento da irmã dele, como planejava ir com outra mulher. Uma mulher para quem reservara uma suíte no meu hotel. Marina, preciso de outro favor. Verifique as câmeras de segurança do hotel das últimas semanas. Especificamente, procure se o Sr. Domingues esteve aqui sem o meu conhecimento. Senhora Valéria, está tudo bem? Não, Marina, não está nada bem. Mas vai ficar. Faça isso e me ligue assim que tiver informações. Desliguei e me recostei na cadeira. A dor inicial estava dando lugar a uma fúria fria e calculada. 15 anos de casamento. 15 anos aguentando os desprezos da família dele. Sacrificando o meu desejo de ser mãe para proteger o ego dele. Construindo um império enquanto ele se sentia diminuído pelo meu sucesso. E era assim que ele me pagava. Meu telefone tocou. Era Marina. Senhora Valéria, verifiquei as gravações. O Sr. Domingues esteve aqui 3 vezes nas últimas 2 semanas. Sempre entra pela entrada lateral a que dá para o estacionamento. E sempre vem acompanhado da mesma mulher. Morena, alta, uns 30 anos. Natasha Villarreal. Sim, combina com a descrição do registro. Senhora, em uma das gravações eles aparecem muito próximos. Entendo. Marina, guarde todas essas gravações. E mais uma coisa. Quero que você altere a reserva da suíte, que apareça como cancelada por falta de pagamento. Mas, senhora, faça isso. E, Marina, isso fica entre nós por enquanto. Claro, senhora Valéria, sinto muito. Não sinta, só me ajude a fazer o que preciso fazer. Naquela noite, Ricardo chegou em casa às 10, como vinha sendo o costume nas últimas semanas. Eu estava na sala, com uma taça de vinho na mão, fingindo assistir à TV. Oi, amor, disse ele, me dando um beijo superficial na bochecha. Como foi o seu dia? A hipocrisia do cumprimento casual me revirou o estômago, mas mantive a compostura. Bem, o de sempre. E o seu? Como vai esse projeto tão importante? Exaustivo, respondeu afrouxando a gravata. Mas já está quase acabando. Nesse fim de semana finalmente vou poder descansar um pouco. Nesse fim de semana. O casamento era nesse fim de semana e ele agia como se nada fosse. Que bom, disse, tomando um gole de vinho. Tem planos? Vi um lampejo de algo. Culpa? Nervosismo? Cruzar o rosto dele antes de responder. Nada especial. Talvez ir ao clube com Miguel. E você? Tenho que trabalhar. Menti, seguindo o jogo dele. Tem um evento importante no hotel. Sempre trabalhando, disse ele com um suspiro teatral. Às vezes me pergunto se esse hotel é mais importante para você do que a família. A ironia do comentário dele era tão amarga que quase engasguei com o vinho. Ele, que me traía e me excluía da família dele, me acusava de não valorizar a família. Ricardo, disse, olhando diretamente nos olhos dele, tem algo que você queira me dizer? Sobre o quê? O tom dele era defensivo. Não sei, você me diga. Algo sobre a sua família, talvez? Algum evento importante? Vi ele engolir em seco. Não que eu saiba. Tem certeza? Porque Sofia está bem quieta ultimamente. Pensei que talvez tivesse novidades sobre o casamento. Ah, o casamento. Ricardo relaxou visivelmente, achando que havia escapado. Sim, acho que já decidiram a data. Mas não lembro quando é. Você sabe como sou com datas. Cada mentira era mais um prego no caixão do nosso casamento. Mas decidi jogar um pouco mais. Devíamos perguntar. Digo, suponho que eles queiram fazer a recepção na Casa Esmeralda. Teria que bloquear a data. Oh, não acho que seja necessário, disse ele rapidamente. Acho que estão considerando outros lugares.
O seu hotel é muito caro, mesmo com desconto familiar. Não pude evitar uma risada amarga. Meu hotel é muito caro? Ricardo, eu ofereci fazer de graça se eles quisessem. Sofia é a sua irmã. Bem, você sabe como é a minha mãe. Ela não gosta de sentir que deve favores, Dona Carmen. Claro que ela teria algo a ver com tudo isso, mas decidi guardar essa carta para depois. Você tem razão, disse-me levantando. Sua mãe sempre foi muito orgulhosa. Vou me deitar, estou cansada. Não janta, não tenho fome. Boa noite, Ricardo. Subi para o nosso quarto, mas não para dormir. Tinha muito a planejar. Os 2 dias seguintes passei recolhendo evidências e fazendo preparativos. Marina me manteve informada de cada movimento de Ricardo no hotel. Descobrimos que ele usara o nosso cartão de crédito conjunto para pagar a suíte de Natasha, o que era não só uma traição, mas também um descaramento financeiro. Também fiz algo que nunca pensei que faria. Contratei um investigador particular. Precisava saber o quão profunda era essa traição. Os resultados foram devastadores, mas não surpreendentes. Ricardo e Natasha estavam juntos há 6 meses. Encontravam-se regularmente em hotéis, restaurantes fora da cidade e até no apartamento dela. O investigador também descobriu algo interessante. Natasha era casada. O marido dela era um empresário que viajava frequentemente, o que facilitava os encontros com Ricardo. Era uma mulher que sabia exatamente o que fazia, destruindo um casamento enquanto mantinha o dela intacto. Mas o golpe mais duro veio quando o investigador me mostrou fotos de Ricardo entrando em uma joalheria. Comprou um colar de diamantes, informou. Bem caro. Pagou em dinheiro. Um colar de diamantes. Em 15 anos de casamento, Ricardo nunca me dera diamantes. Dizia que eram ostentosos, que preferia presentes mais significativos. Aparentemente, para Natasha, valia a pena a ostentação. Na noite de quinta-feira, 2 dias antes do casamento, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Carmen, Valéria. A voz dela era ainda mais fria do que o habitual. Precisamos falar sobre o seu comportamento. Meu comportamento? Mantive a voz neutra, embora por dentro fervesse de indignação. Sofia me disse que você ligou para ela se queixando de não ser convidada para o casamento. É o cúmulo do descaramento. Primeiro recusa o convite por causa do seu trabalho e agora quer fazer drama para estragar o dia especial dela. Dona Carmen, acho que há um mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum, interrompeu ela. Sempre soube que você não era a mulher certa para o meu filho. Uma mulher que coloca o trabalho acima da família não merece se chamar de esposa. Ricardo é um santo por aguentar você todos esses anos. Um santo? Não pude conter a risada amarga. Você sabe que o seu filho santo está... Parei. Não. Dona Carmen não merecia ser a primeira a saber. Essa revelação eu guardaria para um momento mais apropriado. Está o quê? Perguntou com desconfiança. Nada, Dona Carmen. Você tem razão. Não sou a esposa que Ricardo merece. Que bom que finalmente reconhece. Espero que depois desse desaforo à família, Ricardo tome as decisões certas sobre o futuro dele. Tenho certeza de que as decisões serão tomadas muito em breve, disse com uma calma que não sentia. Boa noite, Dona Carmen. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, Ricardo chegou mais cedo do que o habitual. Parecia nervoso, ansioso. Serviu-se de um uísque, depois outro. Finalmente, sentou-se na minha frente na sala. Valéria, precisamos conversar. Te escuto. Mantive a expressão neutra, embora o meu coração batesse acelerado. Nesse fim de semana preciso de espaço. Acho que devíamos passar uns dias separados para pensar no nosso casamento. A audácia do homem era impressionante. Ele queria que eu saísse para poder levar a amante ao casamento sem complicações. Pensar no nosso casamento, repeti. Tem algo específico que te preocupa? É só que sinto que perdemos a conexão. Você sempre no hotel, eu sempre trabalhando. Somos como 2 estranhos compartilhando a casa. Entendo, disse, assentindo devagar. E o que sugere? Talvez você pudesse ir àquele spa que tanto gosta. Tirar uns dias para você. Eu fico aqui. Preciso de tempo para pensar sozinho. Sozinho? Não pude evitar o tom sarcástico. Sim, sozinho. Por que diz assim? Por nada. Só me parece curioso que justo nesse fim de semana você precise de espaço. Não tem nada mais que queira me dizer?
Vi o pânico cruzar o rosto dele por um segundo antes de se recompor. Não sei do que você está falando. Levantei-me e caminhei até a janela, dando-lhe as costas. Ricardo, estamos casados há 15 anos. Você acha mesmo que sou tão burra? Valéria, não sei do que você fala. Virei-me para encará-lo. O casamento de Sofia é nesse sábado, no meu hotel. E você cancelou o meu convite para levar Natasha Vila Real. A cor sumiu do rosto dele. Por um momento, pareceu que ia negar tudo. Mas depois os ombros dele caíram. Como você soube? Sério? Essa é a sua resposta? Não, desculpa. Posso explicar? Só... Como soube? Valéria, não é o que você pensa. Por favor. Minha voz falhou. Não me insulte mais com mentiras. Eu sei de tudo, Ricardo. Os 6 meses de caso, os encontros em hotéis, a suíte que você reservou para ela no meu hotel. Você tem ideia do quão humilhante isso é? Ricardo se levantou, a expressão mudando de culpa para raiva. Quer saber a verdade? Sim, estou com Natasha. E sabe por quê? Porque ela me faz sentir como um homem, não como o marido fracassado da grande empresária Valéria. Fracassado? Ricardo, eu sempre te apoiei. Não, gritou ele. Você sempre me ofuscou. Seu hotel isso, seu hotel aquilo. Sabe o que é ir a reuniões familiares e todo mundo falar do quão bem-sucedida é a minha esposa enquanto me olham com pena? Isso é ridículo. E minha mãe tem razão. Uma mulher deveria apoiar o marido, não competir com ele. Natasha entende isso. Ela me admira, me respeita. Natasha é casada, Ricardo. Está brincando com você do mesmo jeito que você brincou comigo. Ela vai deixar o marido. Nós nos amamos. A palavra amor foi a gota d'água. Amor? Você sabe o que é amor, Ricardo? Amor é o que eu senti por você durante 15 anos. Amor é me calar sobre a sua infertilidade para proteger o seu ego. Amor é aguentar os desprezos da sua família sem reclamar. Amor é construir um império e nunca jogar na sua cara, apesar de você não celebrar os meus sucessos. Não me fale de amor quando você colocou o seu trabalho acima de tudo. Meu trabalho? Ri amargamente. Meu trabalho é o que pagou a casa da sua mãe quando a dela foi penhorada, embora você tenha levado o crédito. Meu trabalho é o que pagou o tratamento de câncer de Miguel quando o seguro dele não cobria tudo. Meu trabalho é o que está pagando o casamento de Sofia porque sei que André e ela não têm muito dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Você tem razão. Fui uma tola. Devia ter escolhido o meu trabalho em vez de você há anos. Ricardo empalideceu. Valéria, eu... Não. Acabou. Quer ir ao casamento com Natasha? Vá em frente. Mas há algumas coisas que você precisa saber. Peguei o meu telefone e mostrei um e-mail. Primeiro, a suíte que você reservou para a sua amante foi cancelada. Parece que houve um problema com o pagamento. O quê? Você não pode fazer isso. É o meu hotel. Posso fazer o que quiser. Segundo, continuei, mostrando o outro documento. Nossas contas conjuntas foram congeladas. Meu advogado diz que é procedimento padrão em casos de divórcio por adultério. Divórcio? Valéria, não seja dramática. Dramática? Ricardo, você me traiu, me humilhou, me excluiu da sua família. O que esperava? Que eu aplaudisse? Podemos conversar? Não há nada para conversar. Mas não se preocupe, não vou estragar o casamento de Sofia. Não vou aparecer por lá. Esse é o meu presente para ela. Não ter que lidar com o drama familiar no dia especial dela. Ricardo pareceu aliviado por um momento até que eu adicionei. Claro, haverá consequências depois do casamento. Que tipo de consequências? Sorri, mas não havia alegria nisso. Você vai ver. Agora sugiro que arrume as suas coisas. Não quero te ver aqui quando eu voltar. Você está me expulsando da minha casa? Não é a sua casa. Está no meu nome. Comprei com o meu dinheiro antes de casarmos. Outro detalhe que você convenientemente esqueceu. Saí de casa naquela noite e me registrei no meu próprio hotel. Marina havia preparado a suíte presidencial, a que reservávamos para hóspedes VIP. Servi-me de uma taça de vinho e sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. 15 anos. 15 anos jogados fora por um homem que não suportou o sucesso da esposa. Mas enquanto olhava o meu hotel, a minha criação, o meu legado, percebi algo. Não havia perdido 15 anos, havia investido em construir algo bonito, algo meu, algo que nenhum homem poderia me tirar. A sexta-feira passou em uma névoa de preparativos. Como dona do hotel,
Supervisionei pessoalmente cada detalhe do casamento de Sofia. Queria que tudo fosse perfeito para ela, apesar de tudo. Marina e o resto da equipe sabiam que algo estava acontecendo, mas profissionais que eram, não fizeram perguntas. Às 3 da tarde vi Ricardo chegar pelas câmeras de segurança. Vinha com Natasha, os dois rindo enquanto entravam no hotel. Ela usava um vestido vermelho que provavelmente ele comprara para ela. Vi como eles se registravam, como Ricardo tentava explicar o mal-entendido com a suíte, como finalmente tiveram que se contentar com um quarto padrão. Senhora Valéria, Marina se aproximou de mim. A família Domingues está chegando para o ensaio. De fato, Dona Carmen entrava no hotel com Miguel e a família dele. Sofia e André chegaram logo depois. Do meu escritório podia ver tudo sem ser vista. O ensaio transcorreu sem incidentes, embora notasse que Sofia olhava constantemente para a porta, provavelmente me esperando. Em um momento a vi falando com Ricardo, gesticulando animadamente. Ele negava com a cabeça, sem dúvida repetindo as mentiras dele sobre a minha suposta obsessão pelo trabalho. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na suíte, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sei quem você é. Fique longe do casamento amanhã ou haverá consequências. Era Natasha. Aparentemente, Ricardo contara a ela sobre o nosso confronto. Respondi. Não se preocupe. Não pretendo estragar o casamento de Sofia, mas depois de amanhã, as consequências serão para vocês. Não houve resposta. O sábado amanheceu glorioso, com um sol radiante que prometia um dia perfeito para um casamento. Da minha suíte podia ver o corre-corre dos preparativos finais. Os floristas colocavam os últimos arranjos, a equipe de catering preparava o banquete, os músicos afinavam os instrumentos. Às 2 da tarde, Sofia chegou com o cortejo de damas de honra. Via pelas câmeras enquanto se preparava na suíte nupcial principal. Estava radiante, linda, feliz. Por um momento, meu coração se partiu ao pensar que não estaria lá para vê-la caminhar até o altar. Mas então lembrei porque não estava lá e a tristeza se transformou em determinação. Às 4, os convidados começaram a chegar. Vi primos, tios, amigos da família, todos vestidos elegantemente, todos ignorantes do drama que se desenrolava nos bastidores. Vi Ricardo recebendo os convidados com Natasha ao lado, apresentando-a como uma amiga da família. A cara de pau era impressionante. Dona Carmen, por sua vez, parecia no seu elemento, desfilando com um vestido azul marinho que claramente era novo e caro, provavelmente pago por Ricardo com dinheiro que deveria ser nosso. Às 5 em ponto, a cerimônia começou. Da minha varanda, podia ouvir a música, os murmúrios dos convidados, até alguns soluços de emoção. Permiti-me chorar também, pela família que perdi, pelos sonhos quebrados, pela inocência perdida. A recepção começou às 7. A música enchia o ar, as risadas ecoavam pelos corredores. Em um momento de fraqueza, desci até a cozinha pela entrada de serviço. O chefe, que me conhecia bem, olhou surpreso. Senhora Valéria, pensei que estaria na festa. Mudança de planos, Jean-Pierre. Como vai tudo? Perfeito, como a senhora ordenou. A noiva está encantada. Que bom. Pode me preparar uma porção do bolo quando cortarem? Levo para a suíte. Claro, senhora. Estava prestes a ir embora quando ouvi vozes se aproximando. Me escondi rapidamente atrás de uma prateleira. Eram Ricardo e Natasha. Não acredito que você foi casado com a dona desse lugar, dizia Natasha. É impressionante. O hotel é impressionante, respondeu Ricardo com amargura. Ela nem tanto. Vai, não seja assim. Ela deve ter algo especial para ter construído tudo isso. Teve sorte. Herdado dinheiro, fez um bom investimento. Qualquer um poderia ter feito. A mentira era tão descarada que quase saí do esconderijo para confrontá-lo. Eu não herdara o suficiente para comprar o hotel. Trabalhei, poupei, peguei empréstimos, arrisquei tudo. Bem, ronronou Natasha, agora você me tem. E quando o seu divórcio sair, poderemos ficar juntos oficialmente. Sobre isso, Ricardo parecia desconfortável. Pode ser complicado. Valéria tem bons advogados. E você também terá. Além disso, metade de tudo isso é seu, não é? Estiveram casados 15 anos. Tecnicamente, o hotel é de antes do casamento e está só no nome dela. O quê? A voz de Natasha ficou afiada. Você está dizendo que não vai pegar nada do hotel?
Vou pegar outras coisas. A casa, bem, também é dela, mas temos investimentos conjuntos. Ricardo, Natasha soava perigosamente calma. Exatamente quanto dinheiro você tem só seu? Tenho o meu salário. Seu salário. O desprezo na voz dela era palpável. Deixei o meu marido milionário por você porque pensei que você tinha algo a oferecer. Eu tenho muito a oferecer. Amor. A risada de Natasha foi cruel. Amor? Ricardo, você é um homem de 45 anos com um salário medíocre, sem propriedades e aparentemente sem acesso à fortuna da sua esposa. O que exatamente você pode me oferecer? Natasha, você não pode estar falando sério. Muito sério. Isso acabou. Não vou desperdiçar meu tempo com um perdedor que nem soube assegurar o seu futuro financeiro depois de 15 anos de casamento. Ouvi passos se afastando rapidamente. Depois um soco. Ricardo batera em algo, provavelmente na parede. Esperei uns minutos antes de sair do esconderijo. O karma às vezes age mais rápido do que o esperado. Voltei para a suíte e servi uma taça de champanhe. A ironia era deliciosa. Ricardo destruíra o nosso casamento por uma mulher que só o queria pelo dinheiro que ele nunca teve. Às 10 da noite, quando a festa estava no auge, recebi uma ligação de Sofia. Valéria, sei que você disse que não viria, mas preciso te ver. Por favor, estou no Jardim das Rosas. O Jardim das Rosas era uma área privada do hotel, o meu refúgio pessoal. Hesitei por um momento, mas o tom de Sofia soava urgente. Encontrei-a sentada em um banco, o lindo vestido de noiva brilhando sob a luz da lua. Ela havia chorado. Sofia, o que houve? Você deveria estar curtindo a sua festa. Valéria. Ela se levantou e me abraçou forte. Eu sei de tudo. André viu Ricardo e aquela mulher se beijando no corredor. Confrontamos e, meu Deus, Valéria, sinto tanto. Abracei-a enquanto ela chorava. Não é culpa sua, querida. É sim. Devia ter te defendido quando a minha mãe falava mal de você. Devia ter percebido o que Ricardo estava fazendo. Você é a minha irmã, a irmã que sempre quis, e eu te decepcionei. Você não me decepcionou, Sofia. Nada disso é culpa sua. Minha mãe está furiosa, continuou entre soluços. Mas não com você, com Ricardo. Quando soube que a mulher é casada e que só o queria por dinheiro, quase teve um infarto. Está lá dentro, gritando com Ricardo na frente de todos os convidados. Não pude evitar sentir uma pequena satisfação. Dona Carmen finalmente via o filho perfeito como ele realmente era. Valéria, Sofia me olhou com olhos suplicantes. Você poderia entrar comigo? Só um momento. Quero que todos saibam que você é a minha família. Sofia, é o seu dia especial. Não quero estragar mais. Você não estragaria, salvaria. Por favor. Como negar aqueles olhos cheios de lágrimas? Peguei na mão dela e entramos juntas no salão. O silêncio que caiu quando entrei foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para mim. Vi Ricardo em um canto, com a camisa desarrumada e expressão derrotada. Dona Carmen estava perto, o rosto uma máscara de fúria e vergonha. Natasha não aparecia em lugar nenhum. Sofia pegou o microfone. Família, amigos, quero que todos saibam que Valéria é e sempre será a minha irmã. É a dona desse lindo hotel que generosamente nos permitiu usar para o nosso casamento. É uma mulher extraordinária que aguentou mais do que qualquer um deveria. E se alguém tiver problema com a presença dela aqui, pode ir embora. O aplauso começou devagar, iniciado por André, depois os pais dele, depois os amigos, até que todo o salão aplaudia. Vi lágrimas em muitos rostos, incluindo surpreendentemente o de Miguel. Dona Carmen se aproximou de mim devagar. Pela primeira vez em 15 anos, não vi desprezo nos olhos dela, mas algo como respeito e vergonha. Valéria, a voz dela era quase um sussurro. Não tenho palavras para me desculpar. Fui uma tola, uma velha amargurada que não soube valorizar a joia que o meu filho tinha. Me envenenei com os meus próprios preconceitos e envenenei o meu filho com eles. Sinto muito. Era mais do que eu jamais esperara ouvir dela. Dona Carmen, agradeço as suas palavras, mas o dano está feito. Eu sei, e entendo se nunca me perdoar. Mas quero que saiba que tudo o que você fez por essa família, eu sei agora. Miguel me contou sobre o tratamento dele, sobre a casa. Você é uma pessoa melhor do que qualquer um de nós merece.
Afastei-me sem responder. Não estava pronta para o perdão, talvez nunca estivesse. O resto da noite passou em uma névoa. Dancei com André, conversei com os convidados, sorri para as fotos. Ricardo desapareceu em algum momento e, honestamente, não me importei. À meia-noite, quando a festa começava a acabar, Sofia me abraçou mais uma vez. Obrigada por tudo, Valéria. Pelo hotel, por vir, por ser quem é. Sempre serei a sua irmã, Sofia. Não importa o que aconteça com o Ricardo. O que vai acontecer com o divórcio, digo? Meus advogados cuidam disso. Mas não se preocupe com isso agora. Curta a sua lua de mel. Os meses seguintes foram um turbilhão legal e emocional. Ricardo tentou brigar por uma parte do hotel, alegando que contribuíra emocionalmente para o sucesso dele. Os advogados dele riram quando os meus apresentaram evidências do adultério, incluindo as gravações de segurança e testemunhos de múltiplos convidados do casamento. No final, não só não pegou nada do hotel, como teve que me pagar uma compensação pelos gastos com a amante carregados nos nossos cartões conjuntos. Natasha, por sua vez, voltou para o marido, que aparentemente a perdoou em troca de um acordo pós-nupcial bem rígido. Ricardo ficou sozinho, morando em um apartamento de um quarto, com a reputação arruinada tanto profissional quanto socialmente. Dona Carmen tentou se aproximar de mim várias vezes, enviando cartas de desculpas, flores, até apareceu no hotel uma vez. Mas eu não estava pronta para essa relação, talvez nunca estivesse. Miguel, surpreendentemente, virou um aliado inesperado. Pediu desculpas profusamente pelos anos de cumplicidade e me ajudou no processo de divórcio, testemunhando sobre as mentiras de Ricardo. Sofia e eu mantivemos a nossa relação. Ela e André vêm jantar no hotel uma vez por mês, e quando anunciaram a gravidez, fui a primeira para quem ligaram. Serei a madrinha do bebê deles, o sobrinho ou sobrinha que nunca pensei que teria. E eu estou melhor do que nunca. A Casa Esmeralda continua crescendo, acabamos de abrir uma segunda unidade na costa. Estou saindo com alguém novo, um arquiteto que conheci durante a expansão do hotel. Ele é gentil, seguro de si, e o mais importante, celebra os meus sucessos em vez de se sentir ameaçado por eles. Às vezes penso nesses 15 anos com o Ricardo. Não os considero perdidos, mas um investimento em aprendizado. Aprendi que o amor não basta se não vem com respeito. Aprendi que sacrifícios unilaterais não constroem casamentos, os destroem. E aprendi que uma mulher bem-sucedida não precisa se diminuir para fazer um homem inseguro se sentir melhor. E você, o que faria no meu lugar? Já teve um parceiro que não suportou o seu sucesso? Adoraria ler as suas histórias nos comentários. Se até aqui essa história te lembrou algo que você viveu, escreva nos comentários. Você não está sozinha nisso. Às vezes, as melhores vinganças não são as que planejamos, mas as que a vida se encarrega de servir para nós. A última vez que vi Ricardo foi há uma semana. Ele estava no café em frente ao meu hotel, sozinho, olhando para o prédio que ajudei a construir enquanto ele construía mentiras. Nossos olhares se cruzaram por um momento. Ele levantou a mão em uma saudação tentativa. Eu simplesmente me virei e entrei no meu hotel, na minha vida, no meu futuro. Porque no final das contas, a melhor vingança não foi tirar nada dele. Foi mostrar tudo o que ele perdeu pela própria estupidez e ego. Foi mostrar que eu não precisava dele para ser bem-sucedida, feliz e plena. Foi viver a minha melhor vida enquanto ele se afogava nas consequências das decisões dele. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Nos comentários, conte. Você viveu algo similar? De qual país você está me assistindo? Eu leio todos os comentários porque cada história que vocês compartilham me ajuda a entender que não estamos sozinhas nessas lutas. Família da Vingança Final, obrigada por ouvir a minha história. Lembrem-se, nunca se diminuam por ninguém. Sua luz não se apaga porque alguém mais não suporta o brilho dela. Brilhem, brilhem forte e que coloquem óculos de sol os que não puderem suportar. Até a próxima história. Sou Valéria. Lembrando que a melhor vingança sempre é viver bem, viver feliz e viver sem olhar para trás.